Hoje eu quero falar sobre o arquivo RAW, ou seja, o arquivo cru das câmeras fotográficas digitais. Antigamente a gente usava câmeras analógicas. Nesse tipo de câmera aqui a gente colocava o filme aqui atrás e quando a câmera batia a foto, o obturador abria e a luz vinha aqui nessa película e sensibilizava essa película que ela estava sensível para a luz. Depois disso a gente tinha que tirar essa película aqui sem mostrar para a luz e colocar num elemento químico que fazia ela parar de ser sensível à luz. Então aí a gente tinha o efeito esse de sensibilidade bloqueado, tá? Então aí não mudava mais as características de luz, de cor aqui do filme, tá? Então esse aqui era o arquivo RAW, digamos do passado, era um hardware. Agora a gente tem um arquivo RAW que é um software, tá? Então eu quero falar nesse vídeo sobre isso, mostrar como é o arquivo RAW, como ele funciona, como ele é originado. Bom, a gente passou então de um sistema que era com esse tipo de sensor aqui, que era um sensor analógico, e a gente passou para esse tipo de sensor aqui, sensores eletrônicos, porém são sensores analógicos, tá? O sensor, a parte sensível da câmera, ela é analógica, ela mede a luz de forma analógica. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, vou tentar deixar no card aí o link para esses vídeos, tá? Como funciona o pixel é o nome desse vídeo. Então só depois de algum ponto lá dentro da câmera que a gente vai ter os dados digitais, tá? Aqui tem o equivalente a um pixel de câmera fotográfica. O pixel só existe na imagem, não existe na câmera. Então a câmera não tem pixels, ela tem photosites. Isso podem ser fototransistores, fotodiodos, tá? E esses fotodiodos dão origem aos pixels da imagem. Eu em algum momento aqui vou falar que isso aqui é pixel, tá? Porque já está tão associado que é muito difícil de desassociar essa ideia que a câmera tem pixels. A gente tem aqui um único fotodiodo. Então, por exemplo, uma câmera, ela tem muitos desses aqui. Tem, por exemplo, 24 milhões desses aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor aqui na câmera. Então veja aqui, é um componente bem pequenininho. Isso aqui não é fotovoltaico, ou seja, a área dele não importa. Ele é um elemento sensível à luz, ele não gera energia. Esse componente aqui, assim como o sensor da câmera, tem que ser alimentado por uma bateria. Muita gente acha que o sensor da câmera é um elemento fotovoltaico, que é isso aqui, ó. Esse componente aqui, ele é fotovoltaico. Esse aqui sim gera energia a partir dos fótons, tá? Então a partir da luz. Então nesse aqui a área importa. Quanto mais área, mais tensão eu vou ter aqui nesses fiozinhos. Já aqui um fotodiodo, ele é simplesmente fotossensível. Então ele não gera energia nenhuma a partir da luz. Ele simplesmente é sensível à luz. Ele muda a condutividade dele. Então como ele já tem a energia nele, que vem da bateria, ele muda a condutividade dele conforme a intensidade de luz que incide nele. Veja aqui, ó, que eu tiro a intensidade, o ponteiro vai lá embaixo. Digamos que a gente ainda tem uma outra unidade um pouco maior do que essa aqui, que seria a unidade Bayer. Eu vou mostrar aqui no celular. Então a unidade Bayer é isso aqui, ó, são 4 pixels agrupados, sendo 2 verdes, um vermelho e um azul. Então toda a matriz Bayer tem algumas variações que mudam as cores, mas geralmente são 4 pixels que formam a unidade básica e são 2 verdes porque a gente tem mais sensibilidade para a luz verde. Então eles passaram isso para a câmera também. Então esse pixel aqui, ó, eu vou chamar de pixel, mas é um photosite, é um único desses aqui, tá? Então em cima desse pixel aqui eles poderiam pintar de azul, de verde, de vermelho, mais 13 aqui eu teria uma unidade básica Bayer de sensor de imagem, tá? Então, os pixels lá embaixo, os photosites lá embaixo, são todos iguais, só que eles recebem em cima uma camadinha colorida para medir o quanto de verde está chegando, o quanto de azul está chegando, o quanto de vermelho está chegando, tá? Então, a gente tem
isso aqui, digamos, a parte elementar do sensor de imagem. Eu vou mostrar aqui um Pineart. Então a gente tem aqui uma formação de imagem. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo imprimir aqui a imagem dos meus dedos nesse Pineart. Da mesma forma aqui, como esse fotodiodo aqui, ele consegue medir intensidades, aqui esse Pineart também consegue medir a intensidade da força que eu estou fazendo. Por exemplo, aqui, ó, estou fazendo uma força bem mínima e aqui uma força máxima. Eu estou saturando porque os pinos tocaram aqui na frente, tá? Então, a câmera digital, ela tem que receber do sensor esses níveis aqui, essas alturas, essas intensidades de luz aqui. Por exemplo, quando eu estou com uma lente na frente de um sensor, por exemplo aqui, ó, estou com a lente na frente dos meus dedos, ela vai passar para o sensor uma imagem luminosa que o sensor vai captar, tá? Então vai cada ponto da minha mão vai entrar em algum pixel, algum fotodiodo da câmera, tá? Cada setor aqui dos meus dedos vai ser representado nos fotodiodos da câmera. Mesma coisa aqui, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou representando meus dedos nesses pixels aqui, tá? Então a câmera tem que receber simplesmente a tensão. Veja aqui que aqui no meu Pineart são alturas. Então se eu quiser medir a altura, por exemplo aqui de um pino só, esse pino aqui pode ir do zero, seria sem luz, até o máximo aqui, ó, não sei se eu estou conseguindo mostrar, que seria a máxima luz. Então, por exemplo aqui, meus dedos bem iluminados vão estar causando esse tipo de fenômeno nesse sensor aqui, tá? Meus dedos pouco iluminados, eles vão causar, digamos, esse fenômeno aqui no meu sensor. Então a gente pode ter diferença da intensidade de luz que pega em cada pixel da câmera. Pode ser muito alta ou muito baixa. Como isso aqui vira dados digitais, tá? Então, já mostrei aqui. Então, veja aqui que o pixel ele registra a luz, ó. Então ele registra. Se eu apontar bem para a luz, ele vai lá ao máximo. Então, por exemplo, saturei o meu sistema de câmera aqui, ou seja, ficou branco, tá? E aqui do outro lado eu tapo ele tudo que dá, mas sempre entra um pouco de luz. Ele vai ficar, digamos, preta a imagem. Então, aqui meu pixel está variando do apagado ao máximo, a máxima intensidade. Então, isso aqui tem que virar um dado digital. Veja aqui que meu multímetro está na escala de 2.5 volts, tá? Então eu tenho aqui praticamente variando de 0,25 a 2,5, tá? Então eu tenho que registrar essa variação aqui no meu digitalizador da câmera fotográfica. Tá? Vejam aqui, ó. Então os pixels da câmera recebem mais ou menos intensidade de luz. Então é assim que vai ser gravado esses dados aqui. Tá? Agora eu vou tentar mostrar aqui como acontece a digitalização dessa tensão aqui que eu estou mostrando aqui no multímetro. Então, dentro da câmera, a gente tem o fotodiodo, tá? Que vai ser a entrada de luz. Tá? Vou desenhar aqui alguma coisa assim. Então a luz vem aqui. Daqui, por exemplo, vai sair uma tensão de 0,25 volts e no máximo 2,5 volts. Tá? Então, essa tensão representa o pixel sem luz, aqui, mínimo de luz que ele consegue registrar, 0,25 volts, e o máximo de luz que ele consegue registrar, 2,5 volts. Tá? Então, essa tensão aqui, esses valores que são infinitos, daqui do 0,25 até o 2,5 volts, existem infinitos valores. Tá? Entre o número 1 e o número 2 tem infinitos valores. Então, isso é o analógico, tá? São infinitos valores. Sempre tem um número no meio de outro número. Tá? Então, são infinitas possibilidades aqui no meio. Porém, no mundo digital, a gente tem que determinar um limite. Então, os circuitos digitais eles podem trabalhar com 8 bit, 10 bit,
12 bits, 14 bits, tá? Por exemplo, uma câmera, ela trabalha com geralmente 14 bits, as câmeras modernas. Então a gente vai ter assim, ó, do bit 13 até o bit 0, tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, para esse valor aqui de 0,25 vai ser tudo 0, por exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então 14 bits. Então a gente tem o bit 13 e o bit 0. Tá. Então daqui do bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. Então quando eu tenho quando eu tenho 0,25 volts, a minha câmera vai digitalizar isso como, por exemplo, um número binário com 14 zeros. Tá? E quando eu tiver aqui no meu máximo número de tensão, então meu sensor saturou, tá? Então é o máximo que esse fotodiodo suporta. Depois disso eu posso colocar mais luz que ele não muda essa tensão aqui. Então depende um pouco da bateria. Então quanto mais tensão a bateria tiver, mais esse range dinâmico aqui eu posso aumentar, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, para esse número aqui eu vou ter assim, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui bit 0. Tá? Então, do mínimo de tensão que o sensor pode expressar ao máximo de tensão que o sensor pode expressar, a gente tem esse intervalo aqui. Então, aqui como são 14 bits, tá? Aqui no meio eu vou ter essas possibilidades de armazenar essa tensão aqui. Veja aqui como é que funciona. É 2 elevado a 14. Então, eu vou ter 16.384 possibilidades. Então, aqui no meio, 16.384 possibilidades de armazenar esses valores de tensão. Lembra que eu falei que do 0,25 ao 2,5 volts existem infinitas possibilidades? Pois é, quando a gente passa isso para o digital a coisa complica, porque a gente vai ter finitas possibilidades. Tá? Então, com 14 bits eu tenho essas possibilidades aqui, 16.384. Então, eu vou fracionar esse intervalo aqui de 2,5 a 0,25 em 16.384 frações, pedacinhos. Tá? Então, ou ele vai ter que assumir um valor, ou o próximo acima ou o próximo abaixo, dentro dessas possibilidades aqui. Então, o que acontece? Se a luz aumentar um pouquinho, por exemplo, isso aqui vira 0,25, 0001 aqui, aí aqui vai ter o número 1 no binário, tá? Aí aumentou mais um pouquinho, ficou 1 aqui, ó, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro número, ficou 5 aqui, aí eu vou ter mais uns aqui, então quanto mais uns eu tiver nas casas mais significativas, que são essas de cá, da esquerda, mais eu estou indicando que a tensão no sensor subiu. Tá? Então, eu vou ter todas as possibilidades aqui, essas 16.000 possibilidades, nesses números binários aqui de 14 bits. Mas tem câmeras que, por exemplo, o D200, D100, só tinham 12 bits. Então, 2 elevado a 12, a gente vai ter menos possibilidades de gravar esse número aqui. Então veja só que com 12 bits eu tenho somente 4.096 possibilidades de guardar esse número. Então eu perco a precisão. Eu vou ter níveis que o sensor vai estar apresentando de tensão que vão dar no meio aqui dessas 4.096 possibilidades de armazenamento que um sistema de 12 bits apresenta. Então a câmera de 12 bits ela tem uma possibilidade, um range dinâmico menor do que a câmera de 14 bits. A câmera de 14 bits consegue abraçar um range de luz maior. Tá?
Então são 14 números em binário, zeros e uns, podem assumir como tudo zero, e eles vão incrementando aqui até chegar em tudo 1. Tá? Então a gente vai ter muito mais possibilidades. Hoje em dia as câmeras já estão trabalhando com 16 bits de possibilidade de armazenar essa tensão que o fotodiodo entrega para o sistema digitalizador. Então 16 bits a gente vai ter 2 elevado a 16. Então a gente vai ter 65.536 possibilidades de guardar esses valores infinitos de variação de tensão que o sensor produz. Então vejo que quanto mais bits, mais eu vou ter possibilidades de ser fiel ao que o sensor está indicando como nível de tensão relativo à intensidade da luz que está pegando naquele pixel. Tá? Então, dentro da câmera vai ter, por exemplo, 24 milhões de pixels desses, informando as suas tensões. Então, depois que a tensão é informada pelo pixel, essa informação de tensão ela tem que ir para um circuito de ISO. Então aqui a gente tem ISO. Esse circuito de ISO aqui também é analógico. Tá? Então, por exemplo, se aqui informou 1 volt e aqui eu estou aplicando ISO 200, tá? Não é o ISO base é 100. Então, por exemplo, se eu aplicar 200, eu estou multiplicando esse 1 volt por 2. Então eu vou ter aqui uma saída de 2 volts. Tá? Aí esses 2 volts vão ser armazenados no circuito que é o AD. Tá? Então, Analógico Digital Converter. Aí sim, esse pixel vai ter o seu valor digitalizado. Então vai virar um número entre 14 zeros, e esses 14 zeros podem incrementar aqui, por exemplo, no bit menos significativo pode ir de 0 a 1 até o bit mais significativo. Então, nessa condição, a gente pode ter esses 16.384 possibilidades de armazenar essa tensão de 2 volts que vai chegar aqui. Tá? Então, esses 2 volts vão ser convertidos em algum número entre tudo 0 e tudo 1. Então, é assim que vai ser armazenado. Então, esse é o valor de um único pixel. Então, vão ser armazenado o valor de 24 megapixels, no caso, para uma câmera de 24 megapixels. Então, esse arquivo vai ter a tensão digitalizada dos 24 megapixels, no caso de uma câmera de 24 megapixels, ou, digamos, a gente pode fazer uma analogia, o arquivo RAW que sai da câmera, por exemplo, da Nikon, é um arquivo NEF, o arquivo vai carregar a altura de cada um dos pinos desse Pinart aqui, tá? Como se fosse níveis de tensão. Eu poderia digitalizar essas alturas aqui também, tá? Então, tanto faz ser digitalização de alturas ou digitalização de tensões. Por exemplo, como eu mostrei aqui antes, tá? Digitalizar altura e tensão dá na mesma. Tá? Olha aqui, ó. Se eu digitalizar aqui, por exemplo, quanto está dando 2 volts, tá? A mesma coisa seria digitalizar essas alturas aqui, ó. Por exemplo, esse pino aqui, ó, subiu 2 centímetros, tá? Ou ele subiu 0,5 centímetros. Então, poderia digitalizar isso aqui também. Por exemplo, esse Pinart aqui com essa imagem, se eu quisesse digitalizar essa imagem aqui, eu teria que ter um circuito analógico digital que convertesse todas essas alturas aqui, que tivesse todas essas possibilidades de converter essas alturas aqui num arquivo RAW. Tá? Então, isso aqui é a visão do arquivo RAW. Tá? Simboliza aqui as tensões de cada um dos pixels que a câmera tem dentro do seu sensor. Tá? Então, o sensor ele é feito de milhões de photosites e cada um deles está alimentado e cada um deles vai informar
o nível de intensidade de luz que tem sobre ele. Tá? São independentes os pixels. Por isso que o tamanho do sensor e o tamanho do pixel não influencia. Tá? Então, tanto faz o sensor ser desse tamanho aqui, ele vai conseguir informar esses níveis aqui, ou pode poder ser maior. Então, um Pinart aqui, por exemplo, com mais pinos, ele seria um Pinart com mais resolução. Ele não teria mais faixa dinâmica, porque a faixa dinâmica é o quanto sobe aqui. Ó. Isso aqui é a faixa dinâmica. A diferença entre o menor nível de luz, por exemplo aqui, ao maior nível de luz. Isso é faixa dinâmica. Então, o tamanho do sensor não tem relação com faixa dinâmica. Então, quem fala que o tamanho do sensor tem relação com faixa dinâmica não entende exatamente como o sensor funciona eletronicamente. Então, o arquivo RAW nada mais é do que a anotação da altura desses pinos aqui ou a anotação das tensões de cada um dos pixels do sensor. Tá? Então, o arquivo RAW não tem cor. Por exemplo, se a gente pega o arquivo RAW e abre no computador, o programa de revelação, ele sabe quais são os pixels que tinham a cor verde em cima e quais são os pixels que tinham a cor azul, quais os pixels tinham a cor vermelha. Então a gente pode, sabendo a altura de cada um deles, a gente pode dizer que eu quero baixar todos os verdes em 20%. Tá? Então a gente vai reduzir, digamos, a cor na tela, tá? Porque o próprio arquivo RAW não tem cor. Quando o arquivo está aberto na tela, ele está convertido já para algum formato que a gente consegue visualizar. Tá? O arquivo RAW seria só, digamos assim, ó, a altura desse pino aqui. Ó, tá? A altura desse pino é 1 centímetro. Então eu vou ter um mapa, digamos, topográfico de alturas. Tá? O programa de revelação que está no computador, ou dentro da própria câmera, que sabe quais são os pixels vermelhos, os pixels azuis, os pixels verdes, e aí assim, dessa forma o programa pode fazer a revelação desse mapa topográfico que é o arquivo RAW. Então o arquivo RAW é a altura desses pinos ou é a tensão de cada um dos pixels do sensor. Então por isso que o arquivo RAW ele é o arquivo cru. Ele não tem processamento, ele não tem, por exemplo, correção de ruído. Tá? Correção de ruído é depois, quando a gente revela o arquivo, que a gente converte ele para JPEG, aí sim ele ganha a redução de ruído. Mas enquanto ele é RAW, ele não tem redução de ruído. Mesmo que o programa de revelação esteja mostrando na tela, o arquivo RAW não tem redução de ruído. Tá? Com o arquivo RAW, vão parâmetros do arquivo, por exemplo, dizendo qual era o balanço de brancos que a câmera estava usando na hora, qual é o nível de correção de ruído que a câmera estava usando na hora, mas isso não altera a informação da altura dos pinos. Tá? Então isso é só para visualização da tela. Se a gente quiser salvar o arquivo em JPEG, aí esses parâmetros que estão junto com o arquivo RAW vão ser gravados no JPEG. Mas o arquivo RAW não é processado. O arquivo RAW é só um mapa topográfico de tensões ou de alturas. Por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer um arquivo RAW disso aqui, eu poderia fazer. Tá? Digitalizar isso aqui com essas alturas aqui de cada um desses pixels, de cada um desses pinos. Então é assim que é o arquivo RAW. É um arquivo que não é processado. Tem muita gente que acha que as câmeras modernas têm um processador melhor, que melhora as fotos RAW. Então, não existe isso. O processador da câmera digital moderna, por exemplo, das mirrorless, ele é para a gente poder fazer vídeos com mais velocidade, com mais frame rate, detecção de rosto, detecção de olho com mais velocidade. Não é para melhorar o arquivo. O processador da câmera digital não melhora o arquivo, a não ser que a gente mande a câmera gerar o arquivo JPEG. Aí sim o processador pode empregar técnicas que podem deixar o arquivo JPEG melhor, mas o RAW o processador não altera. Tá? Então as câmeras, tanto faz ter um processador antigo ou um processador moderno, a capacidade de fazer o arquivo RAW da mesma forma elas vão ter. Tá? Então é isso aí, um abraço.